Nossa, mais Bíblia de novo. É em torno da Bíblia que nós nos reunimos mesmo, né? Cantamos salmos, hinos, conforme nos diz as Escrituras, lemos, confessamos pecado, tudo de acordo com a palavra de Deus. E agora nós vamos meditar nessa palavra. Hebreus, no seu capítulo 10, nós estamos numa exposição dessa carta aos Hebreus. Esse é o 19º sermão que nós temos na carta aos Hebreus. Essa semana eu postei um link ali para os irmãos com todos os 18 sermões anteriores. O Lennon separou para a gente postou. E ao final da série nós vamos postar de novo com todos os links. Depois eu quero ver com o Lennon se a gente faz um link, Lennon, dos textos. Um único link lá do OneDrive. E a gente coloca onde você pode acessar todos os textos também da série, todos os sermões escritos da série. E eu quero falar com os irmãos hoje sobre o acesso que nós temos à presença de Deus por intermédio de Cristo Jesus e as responsabilidades que esse acesso nos traz. Nós vamos perceber que o autor desse texto das Escrituras, ele se preocupa em nos ensinar todo o ministério de Cristo. Ele aponta para Cristo de maneira perfeita, mostrando que todos os rituais do Antigo Testamento haviam se cumprido em Cristo. Mas ele não apenas nos diz que agora nós temos um livre acesso, ele fala que nós temos uma responsabilidade diante disso. E é isso que nós vamos ver nesse texto de hoje. Hebreus 10, de 19 a 25, o acesso à presença de Deus. Diz assim o texto das Escrituras: Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Te louvamos, Deus, porque mais uma vez podemos nos reunir aqui nas horas da noite, agora com parte do teu povo, para prestarmos culto ao Senhor. Agora, Senhor, em que estamos meditando na Tua palavra, nós precisamos do auxílio santo e poderoso do Seu Espírito, para que nós não apenas recebamos essa mensagem como informação teológica ou bíblica, mas que a recebamos como verdade de Deus, que molda o nosso coração, que molda e muda a nossa vida. Pedimos que o Senhor nos dê todo o entendimento e que a mensagem de fato transforme as realidades que o Senhor quer transformar em nós. É em Cristo que oramos. Amém e amém. Nesses versículos que nós lemos aqui, o autor, ele traça algumas considerações práticas acerca de toda a teologia que ele havia nos apresentado antes. Quando nós vamos ler o livro de Hebreus, nós vamos perceber que ele está acostumado a fazer isso. Por exemplo, no capítulo 1, ele nos fala de Cristo, quem é Cristo, a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. E no capítulo 2, ele nos chama a atenção de uma postura prática diante daquilo que nós aprendemos no capítulo 1. Ele o faz da mesma forma no capítulo 3. E depois ele traz uma conclusão no capítulo 4. E ele vem construindo esse padrão em todo o decurso do livro, onde ele nos apresenta um conceito teológico profundo, uma verdade que nós precisamos aprender e interiorizar, e depois ele aplica essa verdade aos nossos corações. Esse texto ele está aplicando uma verdade que o autor nos tem apresentado desde o capítulo 8. Ele já fizera várias outras conclusões, como nós falamos, e agora ele quer que nós entendamos tudo aquilo que é imposto a nós com respeito ao fato de termos acesso a Cristo Jesus. O autor recorda as bênçãos que a morte de Cristo nos trouxe de uma vez por todas. Agora nós temos a liberdade para entrar na presença do Senhor. Não há mais um véu entre nós e Deus. Só para a gente relembrar aquilo que ele vem falando desde o capítulo 8, de que
no Antigo Testamento, para que o povo pudesse ter acesso a Deus, era todo um processo ritualístico que apontava para Cristo Jesus. O povo precisava levar até o sacerdote um novilho, ou um carneiro, ou uma pomba, um animal perfeito, sem mácula alguma, cuidado para que ele fosse sacrificado no lugar do povo pelos seus pecados. Era algo didático, era para que o povo entendesse: eu merecia morrer, mas Deus foi misericordioso e está recebendo um inocente em meu lugar, aquele animal, de maneira didática. Mas o povo não tinha acesso a entrar na presença de Deus. Ele entregava esse animal no templo, todos os sacerdotes que trabalhavam ali no templo imolavam aquele animal, ofereciam como sacrifício, e uma vez por ano o sumo sacerdote adentrava em um lugar especial no templo, conhecido como Santo dos Santos, onde ele poderia entrar sozinho, uma única vez, de uma maneira muito séria, rígida, e se ele não cumprisse aquele ritual daquela forma como Deus havia mostrado, ele seria fulminado. E isso para mostrar para o povo o perigo do pecado, para mostrar para o povo a santidade extrema de Deus, e para mostrar para o povo o quanto eles estavam afastados de Deus por conta do seu pecado. O autor de Hebreus, desde o capítulo 8, ele vem nos falando que todo esse processo sacrificial foi cumprido na pessoa de Cristo Jesus. O apóstolo João chama Jesus de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi oferecido pelo próprio Deus, de uma vez por todas, para que o nosso pecado fosse perdoado. Acontece que quando Jesus se ofereceu, ao adentrar nesse Santo dos Santos, o véu foi rasgado. Agora nós não temos mais uma separação entre nós e o nosso Deus. O véu do tabernáculo, que simbolizava o corpo humano de Cristo, pois ele cobria o Santo dos Santos da glória de Deus, foi rasgado quando Jesus foi oferecido como sacrifício. E agora nós temos um caminho novo, um caminho vivo. Agora nós não precisamos mais de um intermediário, nós não precisamos mais de um sumo sacerdote, nós não precisamos de um padre ou um pastor, no que se refere a intermediário entre nós e Deus. O pastor tem uma função: explicar a palavra de Deus, mas ele não intermedia o acesso. Ele só explica: olha, as Escrituras nos dizem isso. E olha que coisa boa, o acesso agora é livre, porque Cristo inaugurou uma estrada nova, um caminho novo, uma nova aliança, para que nós tenhamos acesso direto a Deus. Então, desde o capítulo 8, o autor de Hebreus vem nos dizendo isso: olha, vocês não precisam mais de sacrifício, vocês não precisam trazer mais nada. Tudo que deveria ser feito já foi feito em Cristo Jesus. E agora, diante dessa verdade, ele nos convida a uma postura confiante de um novo relacionamento com Deus. Então, uma vez que agora eu não preciso mais de todo um sistema duro, rígido e ritualístico, como eu acesso a presença de Deus? Uma vez que eu tenho esse acesso livre, agora eu posso viver assim, de maneira desregrada diante desse acesso? Ele está dizendo que não. Olha o que ele diz: portanto, meus irmãos, ele está concluindo, uma vez que tudo aquilo que era para ser cumprido foi cumprido, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, ele nos chama a entrar na sua presença. Nós somos chamados a entrar com intrepidez, com ousadia, para usufruirmos do livre acesso que agora temos diante de Deus. Se antes era necessário um intermediário humano que oferecia os sacrifícios, agora a gente pode ir direto. Agora existe um caminho, como diz o texto aqui, um novo e vivo caminho. Quando a gente vai estudar um pouco esse texto aqui, a palavra novo, para determinar a qualidade do caminho que Jesus havia estabelecido, ela tem um sentido literal, no grego original, de um caminho que foi recentemente inaugurado. Era algo que não existia, era um acesso que não havia e que ele passou a existir naquele dado momento. Mas em uma outra tradução mais literal do termo grego aqui, ele traz a ideia de alguém que foi recentemente morto.
no lugar de outra pessoa. Então ele está dizendo, olha, agora nós temos um novo caminho inaugurado por alguém que entregou a vida em nosso lugar. E nós temos livre acesso. E esse caminho não é apenas novo, ele é vivo. O caminho de Deus não é mais por sacrifícios, mas pela vida de Cristo e do Cristo ressurreto. Esse é um caminho que não se fecha mais. Ele é um caminho de livre acesso, onde nós jamais seremos impedidos de entrar diante de Deus. Eu falei hoje pela manhã que eu me lembrei do período em que foi implantado os pedágios aqui na região norte do Paraná, né? Não é que eu sou velho, é que os pedágios foram implantados, eu já tinha condição de lembrar deles. E algo aconteceu muito interessante, porque eles implantaram o pedágio, a primeira coisa que o povo fez foi tentar cortar caminho pelas estradas rurais que tinham ao redor. E a empresa a detentora dos pedágios também tomou uma ação. O que ela fez? Foi lá e foi fechando todos os caminhos. Eu lembro que tinha brigas judiciais, algumas perduram até o dia de hoje, porque fecharam estradas que estavam aí há 50 anos, 80 anos, estradas rurais que davam acesso às propriedades que ali estavam, mas a empresa falou, não, vocês só podem andar pelo meu caminho. Vocês não vão poder ter outro acesso, nós vamos acabar com os acessos. O caminho que Jesus inaugurou, ninguém pode fechar. O caminho que Jesus inaugurou, ele jamais se fecha novamente. Ele está aberto para nós, nós temos a liberdade de passar por esse caminho. Ou seja, eu e você podemos nos ligar a Deus, podemos buscar a Deus, orar a Deus, a qualquer momento Ele nos ouve. Você pode clamar, Pai, em nome de Cristo Jesus, e Ele irá nos ouvir. Isso é maravilhoso, isso é uma bênção. E o autor de Hebreus, ele quer que nós entendamos a profundidade abençoadora que isso nos traz. Mas em contrapartida, isso também nos traz uma responsabilidade. Porque se o nosso problema anterior era o seguinte, olha, eu quero entrar na presença de Deus, mas existe todo um sistema ritual aí que eu não consigo. Então, de mim mesmo, eu não posso entrar lá no Santo dos Santos e oferecer sacrifício. Eu preciso preparar um animal especial, preciso levar para os sacerdotes. Esses sacerdotes vão matar o animal, tirar o sangue, cortar o animal de acordo com a aliança. E eles vão entregar para o sumo sacerdote, que só uma vez por ano vai entrar no Santo dos Santos. E se ele sair de lá vivo, eu entendo que Deus me aceitou. Que esse era o sinal. Hoje vocês estão livres. Você pode orar onde você quiser, aqui na igreja. O Senhor ouviu as nossas orações aqui. Indo para casa, você pode orar, pegando seu carro, de manhã, indo trabalhar, fazendo uma viagem, tomando um banho. Opa! Onde quer que você esteja, pode ir. Aí. Vamos ver se voltou. Voltou, pronto. Onde quer que você esteja, qualquer coisa monta para mim o aroma. Acho que vai ser melhor. Está pegando. Ei. Oi. Um reverb bonito aí no fundo, né? Nós temos esse acesso agora e não dependemos mais de ninguém para isso.
Mas diante disso, perceba que o autor faz 4 propostas muito claras e diretas que nos responsabilizam diante desse acesso que nós temos a Deus. Ele chama ali os seus primeiros leitores, e a mim e a você, a tomarmos algumas atitudes. E ele usa aqui 4 verbos, falando das responsabilidades que nós temos por conta da presença que nós, do acesso que temos à presença de Deus. Ele fala, olha, uma vez que vocês podem ter acesso livre a Deus, aproximem-se de Deus. Depois ele diz, guardem a esperança, animem-se uns aos outros e não deixem de congregar. Então, quando Deus abre o acesso para mim e para você, Ele faz porque Ele de fato tem o interesse que nós tenhamos esse acesso. E a primeira responsabilidade que eu e você temos, por sabermos que a gente tem liberdade de nos achegar a Deus, é a responsabilidade de nos aproximar de Deus. Ah, pastor, mas Deus está tão distante. Tá, não. Ele já se aproximou de nós, Ele veio em carne. Lembra daquilo que João diz? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio ao nosso encontro. Então, uma vez que nós temos esse acesso, perceba o que o autor nos diz, versículo 22, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Ora, irmãos, se o grande problema anterior era que o povo não podia ir até Deus, hoje nós temos toda uma grande liberdade e somos chamados a nos aproximar dele. Como? Primeiro, com o coração sincero. Tem gente que fala assim, ah, pastor, eu queria tanto que a igreja fosse aberta, que a igreja recebesse, eu queria tanto que as pessoas amassem, eu queria tanto ter um livre acesso, queria tanto que Deus me ouvisse. Eu falo, então, a igreja está aberta, a igreja é receptiva e Deus te ouve. A ideia do autor de Hebreus, quando ele diz assim, aproximemo-nos com um coração sincero, é a ideia de desbaratar a mentira de que havia ainda qualquer tipo de dificuldade para que as pessoas se mantivessem na presença de Deus. O que ele quer é que nós nos aproximamos de Deus, não como algo meramente aparente, mas como algo que nós tenhamos o desejo verdadeiro de fazer. Sabe quando... Não sei se você já teve essa oportunidade de conversar com uma pessoa e de repente, em algum momento, falar do amor de Jesus para ela, do Evangelho para ela, e ela fala assim, olha, muito joia, qualquer hora eu vou lá visitar a tua igreja. Não, olha, eu quero muito, né? Vamos lá. Mas a pessoa nunca vem. O que ele está te dizendo é o seguinte, é legal isso que você falou, mas eu não tenho interesse algum em ter esse tipo de relacionamento. O que o autor de Hebreus está dizendo, olha, vocês não têm mais desculpas, agora vocês precisam demonstrar esse interesse. Em Tiago, capítulo 4, versículo 8, a palavra nos diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificais as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ânimo dobre é aquela pessoa que é inconstante, sabe? Não, agora eu quero, agora não quero mais, agora eu preciso de Deus, agora já não preciso mais tanto assim. Nós somos responsabilizados a nos aproximar de Deus, com um coração temente, desejosos de fato desfrutarmos dessa presença. Diz mais ainda o autor, devemos fazer essa aproximação em plena certeza de fé, em confiança de que esse caminho que o Senhor abriu, continua aberto, e que se Ele mesmo abriu o caminho, é porque Ele quer que nós nos cheguemos a Ele, irmãos. Deus tem o interesse que nós nos cheguemos a Ele. Não é porque Ele precisa do nosso acesso, mas é porque Ele nos ama. É porque Ele resolveu entrar no mundo dos viventes e alcançar corações como o meu e o seu. Não é que Deus dependa disso, mas Ele quer que nós dependamos dEle. Diz mais, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, e tendo o coração purificado da má consciência.
O que o autor está nos dizendo aqui é que esse acesso é para aqueles que se arrependem dos seus pecados, para aquele que reconhece. Um coração purificado da má consciência é um coração que se arrependeu dos seus pecados, reconheceu as suas falhas, reconhece que estava distante de Deus, e agora ele pode acessar a Deus. Ele tem essa liberdade de achegar-se até Deus. É um coração transformado de dentro para fora, um coração que agora busca essa comunhão, porque entende que longe de Deus ele não pode ficar. Ele entende que, na verdade, ele recebeu um grande presente, ele foi abençoado. Ele não tem mais nenhum tipo de distanciamento. O Deus dos céus, o Criador de todas as coisas, resolveu achegar-se a ele. E agora, a resposta dele é ir diante de Deus em adoração. Olha o que nos diz o livro do profeta Ezequiel, no seu capítulo 36. A partir do versículo 25, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Um coração que se achega a Deus com a consciência purificada é aquele que entende que foi liberto da idolatria, é aquele que entende que foi perdoado dos seus pecados e agora tem um acesso genuíno à presença do Senhor. Mais ainda, diz o autor, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. A ideia de corpo lavado com água pura aqui é a ideia do batismo, das águas do batismo. O que o autor de Hebreus está querendo dizer é que nesse processo de reconhecimento da nossa necessidade de Deus e da liberdade que nós temos de acessarmos a Deus, nós somos chamados a receber esse símbolo maravilhoso do batismo, que é o símbolo da água sobre nós. Perceba que não é a água que perdoa pecados, e nem a água que limpa pecados, né? Nós temos aí várias tradições evangélicas das mais variadas possíveis. Nós, como presbiterianos, somos batismais ecológicos, né? A gente batiza com pouca água, mas por quê? Porque nós entendemos que não é a água que vai lavar o pecado. Se fosse a água que lavasse o pecado, a gente tinha que deixar o crente de molho lá uns 2 anos lá para ver se saía alguma coisa. Não é isso, o pecado é limpo pelo sacrifício de Cristo Jesus. Quando nós passamos pelas águas do batismo, nós estamos dizendo que, assim como aquela água tem o poder de limpar, nós fomos limpos pelo sangue de Jesus que passou por sobre nós. Os corpos lavados são corpos de pessoas que se arrependeram, reconheceram a graça de Cristo e resolveram assumir um sacrifício, uma vida de compromisso com Jesus. Já diz a boa teologia que o batismo é um sinal visível de uma graça que é invisível. Ninguém, ou pelo menos em tese, ninguém é salvo no ato do batismo, né? A não ser que se converta aqui, na hora que a água está caindo sobre sua cabeça. Mas nós cremos que, de fato, as pessoas que se inclinam a buscar esse nível de relacionamento com Deus, elas só estão externando algo que aconteceu no seu coração. O batismo é um símbolo. As pessoas que iam ao batismo de Jesus eram pessoas que haviam se convertido, que foram transformadas e que agora só estavam dizendo diante de toda a comunidade, de todas as pessoas: eu faço parte desse grupo, dessa igreja, dessa família. Então, o acesso à presença de Deus nos dá essas responsabilidades. A primeira delas é de nos aproximarmos do Senhor. Jesus morreu na cruz do Calvário exatamente para isso, para nos aproximar de Deus. Nós estávamos distantes, separados pelos nossos pecados. Agora nós fomos reconciliados e somos responsáveis de caminhar até Deus. Todo caminho mais difícil, todo caminho que nos era impossível fazer, foi feito pelo próprio Deus, entregando o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Agora a única coisa que nós temos que fazer é, ouvindo a sua voz, com o coração quebrantado e obediente, caminharmos para a presença dele. Outro aspecto que o autor nos fala, a segunda responsabilidade que ele nos diz, é a responsabilidade de guardar a esperança.
E olha o que ele nos diz: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Uma vez que nós temos livre acesso a Deus, somos chamados a nos aproximarmos dele, também somos chamados a guardar o coração na esperança que temos em Cristo. Guardar a firme confissão da esperança significa não deixar de proclamar publicamente aquilo que aconteceu no nosso coração. Declarar em alto e bom tom, em alta voz, para que o mundo saiba que agora nós vivemos por uma outra esperança e não pelas coisas aqui do mundo. É importante nós lembrarmos que aqueles irmãos a quem a carta foi direcionada, os seus primeiros leitores, eles estavam vivendo momentos de luta, de tribulação, de perseguição. Alguns estavam perdendo seus empregos, outros estavam perdendo suas famílias, estavam sendo perseguidos pelos judeus das sinagogas, que agora os tinham como traidores da fé por terem abraçado um novo sistema de fé. E muitos deles estavam desfalecendo. E é por isso que o autor diz: não, guarde firme a confissão da esperança. Digam a todos que a sua esperança agora tem um novo lugar. Você não vive mais para as coisas aqui desse mundo, para as coisas que você vê aqui nesse mundo. Você vive por meio daquele que te chamou, por meio daquele que te reconciliou com Deus, a saber, Cristo Jesus. E guardar essa esperança tem que ser algo firme. Ele diz aqui, sem vacilar, de maneira determinada, mesmo diante das provações, mesmo diante das tentações, mesmo diante das perseguições. Hoje nós vivemos dias em que, ninguém nunca gostou de sofrer, né? Não é hoje que não gosta de sofrer, mas hoje mais do que em qualquer outro tempo. Inclusive, quando se fala de fé cristã, parece que uma das coisas que as pessoas querem tirar da vida é qualquer tipo de sofrimento. Não, agora eu sou crente e não sofro, né? Agora eu sou crente, não posso ter doença. Agora eu sou crente, não posso perder emprego. Agora eu sou crente, não posso enfrentar a carestia. A Bíblia não diz nada disso. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós podemos passar por cada uma dessas situações de maneira esperançosa, porque a nossa vida não termina aqui. A nossa expectativa de vida não é que as coisas se resolvam aqui. A nossa esperança está nos céus com Cristo Jesus. Agora, ainda que tudo dê errado aqui, nós entendemos que não fomos chamados para o viver daqui. Paulo diz isso lá na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 15, quando ele fala sobre a ressurreição de Jesus. Ele fala que se a nossa esperança em Cristo Jesus for apenas para as coisas daqui, realizáveis aqui, para resolver os nossos problemas daqui, nós somos os mais infelizes de todos os seres. Por quê? Porque nós estamos reduzindo a obra eterna e salvífica de Cristo a coisas externas, a coisas que podem acontecer aqui. Por isso o autor de Hebreus diz que nós devemos guardar a confissão da nossa esperança, dizer a todos qual é o fundamento da nossa fé, sem vacilar. E ele coloca aqui o motivo que nós podemos fazer isso. Ele diz, aquele que fez a promessa para vocês é fiel. Por que nós podemos estar firmes em Cristo Jesus na nossa esperança? Porque aquele que prometeu que iria nos salvar não vai nos deixar para trás. Aquele que disse que iria à cruz do Calvário foi. Aquele que cumpriria a obra da redenção cumpriu. Da mesma feita que quando ele diz que irá voltar, nós podemos confiar nele. A nossa esperança está fundamentada no caráter imutável de Deus. Aquele que resolveu nos amar, amou até o fim. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1 diz que, tendo amado os seus discípulos, Jesus os amou até o fim. Quando a gente vai mais ali no final, quando vai tratar da parte da crucificação de Jesus, é muito interessante porque você vai perceber que na última ceia estavam os 12 discípulos ali juntamente com Jesus, mas na mesa havia um que iria traí-lo, entregá-lo, Judas, e Jesus já sabia. Na mesma mesa, poucos metros para lá, um metro para cá, tinha outro que iria fugir, iria negá-lo, a saber, Pedro. Na mesma mesa tinha outros 9
queriam sumir do mapa, porque você não vai achar um versículo dizendo onde eles estavam no momento da crucificação. Eles, sumiram. E só João estava lá, na crucificação. Mas nos diz que no processo de purificação para o comer da Páscoa, Jesus pegou uma bacia com água, pegou uma toalha, pôs nos ombros e se abaixou e foi lavar o pé de quantos? Foi só do João que ele lavou o pé? Falou o seguinte: vocês, nosso papo aqui é diferente, aqui tem umas 6 aqui, a gente precisa conversar. Não, ele lavou o pé de todos aqueles que estavam ali, de Judas, de Pedro e de todos eles. Por quê? Porque o amor dele por nós não é uma reação ao nosso amor, mas é uma determinação do seu firme coração, fundamentado no seu caráter. E tendo amado aos seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Então nós podemos guardar a nossa esperança em Cristo, porque Ele é fiel. Embora nós sejamos responsabilizados por ter o coração guardando a esperança, nós temos um bom fundamento para fazê-lo: o caráter do Deus imutável. Perceba, o acesso à presença de Deus traz algumas responsabilidades. A primeira é que nós devemos nos aproximar de Deus. A segunda é que nós devemos guardar firmes a esperança no coração. E a terceira é que nós devemos nos animar uns aos outros. Cuidemos de nos animar uns aos outros. Por quê? Porque muitas vezes a vida aqui é difícil. Nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos lutas. Olha o que diz o versículo 24. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Uma vez aproximados e firmados na esperança, somos chamados a nos fortalecer. Pensa aí você. Não sei quanto tempo você tem de fé cristã. Poucos ou muitos anos. Quantas vezes você já pensou em desistir? Ou se não pensou em desistir da caminhada, quantas vezes você fraquejou? Sentiu que você não conseguiria continuar? Quantas vezes você precisou de um ombro amigo, de algum irmão que estendesse a mão, que te ouvisse sem julgar, que te desse um abraço, que te desse uma carona, fosse buscar em casa, te fizesse uma oferta, orasse por você? Nós somos a igreja de Cristo e vivemos como um corpo. E nós sabemos que nesse corpo nós precisamos nos fortalecer e nos nutrir. E perceba que o autor diz que nós devemos nos animar de uma maneira muito específica. A ideia dele de animar não é a ideia de fazer a gente viver rindo o tempo todo, de sair contando piada para sair todo mundo com um sorriso aberto. Não é isso. O animar aqui é fortalecer. Cuidemos de nos fortalecer caso estejamos fraquejando. E como nós fazemos isso? De 2 formas. Primeiro, estimulando ao amor. Quando nós amamos outras pessoas, nós tiramos o foco de nós mesmos. Já notou isso? Que quando você está abençoando alguém, servindo alguém, estendendo a mão para alguém, você tira um pouco do foco de você. E segundo, como? Estimulando na prática das boas obras. Lembra que eu falei que nós temos poucas maneiras de ver exteriormente aquilo que está dentro do nosso coração? Uma das maneiras de percebermos o amor é as boas obras. Uma das maneiras de nós percebermos que somos amados é a forma como as pessoas nos servem, ou como nós amamos as pessoas, é a forma como nós servimos essas pessoas. O amor, ele é muito mais prático do que conceitual. Você pode falar para a pessoa a vida inteira: eu te amo, 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 até cansar. Mas se as suas atitudes não demonstrarem esse amor, por mais que você declare, por mais que você conheça os conceitos mais profundos de amor, a pessoa não irá confiar em você, porque amor é algo eminentemente prático. O pastor Wallace Giuliari uma vez contou que, como ele é conselheiro bíblico, um pastor de uma outra igreja da mesma cidade ligou para ele e falou: pastor, eu precisava de uma ajuda. Tem uma irmã aqui da igreja e ela perdeu o marido e ela não conseguiu lidar com isso ainda. Então, ela está muito triste, né? E ela chegou a falar de atentar contra a própria vida. E como eu sei que o senhor é experiente na área de aconselhamento, o senhor poderia me ajudar? O pastor Wallace falou: pode mandar ela aqui.
E de repente chegou aquela mulher lá e ele até assustou, porque era uma mulher muito rica. Mas quando fala muito rica, é muito rica mesmo. Chegou lá com seu carro importado, motorista, uma senhora muito bem postada, mas carregada de joias e aquilo, pompa de cima embaixo, o motorista aí à frente, abrindo a porta para entrar ali no gabinete da igreja, esperou. E o pastor começou a conversar com aquela irmã, e a irmã era um sofrimento só, profundo. Por conta da perda do marido, ela perdeu a esperança, ela perdeu a perspectiva do futuro, ela perdeu a alegria. Ela dizia que a vida dela era um todo sofrer, ela não conseguia se alegrar em nada, ela tinha perdido o prazer de viver, ela tinha perdido o prazer de ver as coisas, o prazer de ter as coisas, um sofrimento profundo, muito dolorido. E ela falou que a desesperança dela, a tristeza era tão grande que ela queria morrer. E nisso, providencialmente, o telefone do pastor tocou. Era uma outra irmã, ele não pôde atender. Ele tem um código igual eu. Por exemplo, se você ligar para mim uma vez e eu não te atender, é porque provavelmente eu estou atendendo alguém. Se for muito importante, você liga numa segunda vez. Aí eu vou pedir para a pessoa, olha, você espera um pouquinho, alguém está me ligando aqui, é importante. E ele atendeu, e era uma outra irmã, agora da igreja dele, também viúva, só que essa viúva numa outra condição. Se aquela que estava à frente era uma viúva rica, a que ligava para ele era uma viúva extremamente pobre. Uma senhora que estava enfrentando dificuldades, ela estava ligando para o pastor naquele momento, exatamente para falar, pastor, a igreja tem alguma cesta básica para me doar, porque eu estou com as minhas 3 crianças que não têm o que comer hoje. Então, para a noite, a gente não tem nem o que fazer. E o pastor conversando com aquela irmã, falou, não, irmã, vou providenciar, vou pedir para os diáconos levarem aí para você, daqui a pouco mesmo, assim que eu terminar aqui, se for o caso, eu mesmo vou aí. E conversando, desligou o telefone, no que desligou o telefone, a viúva rica que estava ali na frente, estava ouvindo aquele assunto, falou assim, pastor, mas o que aconteceu com essa irmã? Ela está precisando de comida? Você falou que ela está precisando de comida? Ele falou, sim, ela está precisando de alimento. Ela é uma irmã aqui da igreja, uma senhora viúva, muito pobre, tem 3 crianças, o marido morreu há pouco e ele não tinha nada, não tinha previdência, não tinha assistência, mora na casinha de aluguel, a gente ajuda a pagar água, a gente ajuda a pagar a luz, a gente ajuda a pagar o aluguel e tal. E essa irmã rica lá falou, eu não poderia ir lá levar essa cesta para a mulher? O senhor se incomodaria se eu fizesse isso? E o pastor falou, não. O senhor só ligar para a irmã lá para não assustar ela, né? A senhora vai chegar aí com motorista, carrão, aí ela vai até tomar um susto, né? E ligou lá para a irmãzinha mais simples, olha, eu estou com uma querida aqui na frente, ela nem é da nossa igreja, mas ela ouviu a gente conversar, ela pediu se ela poderia ir levar a cesta aí. A irmã, muito simples, falou, não, pode trazer. E aquela mulher passou no mercado e fez a compra. Encheu o porta-mala, ele foi lá, entregou para aquela mulher. E, conversando com aquela mulher, ela viu aquela situação e ela viu a casa com os móveis todos caindo, aos pedacinhos no canto. Ela falou, não, isso aqui só precisava de uns móveis novos, né? A irmã falou, eu precisava mesmo, né? Deus, a senhora está vendo aí como é que está aí, né? E essa irmã muito rica foi lá na loja, comprou e mobiliou toda a casa daquela mulher. Só que daí ela descobriu que a casa que estava mobiliada tinha 3 meses de aluguel atrasado e não adiantava, os móveis iam para a rua. Ela foi lá e pagou os 3 meses de aluguel para aquela mulher. E aí ela percebeu, falou, mas não adianta agora ficar pagando aluguel, pela graça de Deus eu tenho muita coisa aqui. E ela pegou e escolheu um dos terrenos que ela tinha, foi lá e fez uma casa para aquela mulher, e colocou aquela mulher com as crianças e tudo mais. Isso foi passando aí no intervalo aí de uns 6 meses, que essa senhora rica começou a ter esse relacionamento com essa mulher pobre, e mudou a vida da mulher pobre. E um belo dia ela apareceu na igreja do nada, falou, pastor, eu queria falar com o senhor. Falou, está até preocupado, irmão, a senhora sumiu. Eu falei, eu acho que eu desanimei a irmã, mostrei a irmã pobre lá, a senhora foi lá, viu a irmã pobre, sumiu, desanimou, não quis vir. Ela falou, não, pastor, foi exatamente o contrário. Quando Deus me colocou em contato com aquela senhora carregada de necessidades, eu vi o quanto Deus estava me cobrindo de proventos. Eu vi o quanto eu estava reclamando de nada, eu tenho tudo. E no momento em que Deus me moveu a abençoar aquela pessoa, eu fui extremamente abençoada por Deus, não porque Ele me deu 1 centavo a mais, mas porque Ele me fez ver tudo aquilo que eu já tinha. Perceba que o autor de Hebreus, ele fala dessa verdade, ele fala, estimule os irmãos, anime os irmãos ao amor e às boas obras.
Porque quando nós estamos servindo, quando nós estamos olhando para o outro, abençoando ao outro, nós não perdemos tempo de ficar com lamúrias com as coisas que nós não temos. Diga-se de passagem, o dar é didático. Por quê? Você só dá daquilo que você tem. Não tem como você não dar do que você não tem. Você pode até entregar o que o outro deu, mas doar mesmo, você dá daquilo que você tem. E como é abençoador você abrir um guarda-roupa e falar, vou doar uma camisa, é porque você tem outras. Vou doar um par de sapato, é porque você tem outro. Abre ali o aplicativo do banco e fala, vou fazer um pix para o irmão que está precisando, é porque você tem mais dinheiro lá para passar a sua vida. As boas obras são uma ferramenta de Deus para tirar de nós o sentimento de mesquinhez e as lamúrias pelas coisas que nós temos enfrentado. Quando nós temos essa disposição, o Senhor vai tratando o nosso coração. Nós poderíamos dizer que as boas obras são a parte visível do amor. Deus diz que nos amava e o que Ele fez? Ele entregou o seu Filho na cruz para morrer por nós. Então perceba a ideia do autor de Hebreus. Olha, vocês têm livre acesso a Deus agora, mas vocês têm uma responsabilidade diante desse livre acesso. A primeira é se aproximar de Deus. A segunda responsabilidade que vocês têm é de guardar a esperança firme em Cristo. A terceira é de animarem-se uns aos outros, percebendo que Deus já lhes tem dado mais do que o bastante. E a última é de congregar, participar, estar com o povo de Deus. E olha o que ele diz no versículo 25. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Perceba que alguns dos irmãos lá naquele tempo, por desanimarem da fé, no meio das tribulações, enfrentando as lutas que eles enfrentavam, eles já estavam com seus corações um tanto quanto adoecidos pela desesperança, pelo pecado, da incredulidade, já estavam se afastando da congregação lá atrás. Já tinha uns irmãos mais trabalhosos, lá naquele tempo lá, né? Eu falei hoje pela manhã que se fosse uma galera mais pentecostal, eu dizia, já tinha uns atribulados lá, né? Que sumia de vez em quando. Mas perceba o que o texto diz, não deixa de congregar. E veja bem, a ideia do autor não é porque ele queria igreja cheia, que não, eu quero que mostre, não é isso. É porque ele sabia da importância de nós vivermos em comunhão. Ele sabia da importância que é o nós estarmos unidos como igreja, como congregação, como uma assembleia, como povo santo, como um corpo unido. Perceba que ele mesmo disse ali no versículo 25, que o congregar tinha uma finalidade muito clara, que era admoestar e ser admoestado. O que é admoestar? Fortalecer, instruir, chamar a atenção. Não deixemos de congregar, pelo contrário, façamos admoestações. Congregar tem a finalidade de nos preparar para a vinda de Cristo, de nos fortalecer um ao outro. Perceba que Deus não espera que nós sejamos cristãos sozinhos. Diga-se de passagem, aquela ideia de que, não, pastor, eu sou a igreja, é uma ideia mentirosa. Nós fazemos parte da igreja. Assim como um tijolo sozinho não é uma casa, um crente sozinho não é a igreja. Você fala, pastor, vou construir uma casa. Vai lá no depósito de construção, compra um tijolinho debaixo dele. Não vai resolver. Você vai precisar comprar um grande grupo de tijolos, argamassa e um tanto de outros proventos para que construa uma casa e lhe dê segurança. Para que nós de fato vivamos como igreja, nós dependemos um dos outros, como um corpo vivo. Onde nós somos nutridos, fortalecidos, ensinados, encorajados, repreendidos às vezes, instruídos. E onde acontece isso? É na congregação. É no meio do povo de Deus. Onde nós somos chamados à atenção para vivermos uma vida de santidade? É na congregação, é na igreja. A assembleia e a comunhão são duas evidências da fé
vital. Assim como as boas obras são a parte visível do amor, nós poderíamos dizer que a congregação é a parte visível da fé. O estar na igreja é a parte visível, é aquilo que a gente poderia mensurar. Não tem como a gente medir, né? Não tem um aparelhinho que meça a nossa fé interior, mas existem alguns aspectos externos que são demonstrativos dessa fé. Dentre eles, o estar na congregação. Quando o zelo descai, a fé vacila. O desejo de manter comunhão com os outros crentes também enfraquece. Quando nós somos afastados do corpo, a tendência natural é que a gente venha morrer. Há poucos dias os irmãos viram que eu estava lá com machucado aqui no dedo, né? Ainda hoje caiu um ponto, eu tirei um ponto. Minha mãe ainda ficou brava, mas não fui eu que tirei. Ele caiu, eu só puxei, né? Mas tinha um machucadinho, eu cutuquei, inflamou, e eu fui segurando, tomando os remedinhos, que não houve essa parte não, viu, Dani, para não me dar bronca, ele é um médico aqui, né? Então, eu fui tomando os remedinhos por conta, ele estava desinflamado e tal, até que 40 dias depois, a mão estava muito dolorida, eu falei, eu preciso ir lá no médico. Mas a minha expectativa é que eu fosse no médico, ele ia me dar outro comprimido e ia ficar tudo certo. Quando ele viu minha mão, ele falou, não, a gente precisa tirar isso aqui. E precisamos tirar isso aqui agora. Eu fui lá, ele tirou um pedacinho ali, uma verruguinha, tal, até mandou para fazer biópsia. Mas perceba que enquanto ele estava aqui, ele era irrigado, ele tinha a vida, ele até doía. Mas depois que tirou daqui, colocaram ele num potinho, ele se distanciou, a vida parou de pulsar naquela parte do corpo. E ele foi para o laboratório, o pessoal fatiou, riscou, pôs um monte de produto. Eu não senti mais nada, porque ele está longe, ele perdeu o vigor. O Senhor usa a metáfora do corpo para dizer que nós somos um em Cristo Jesus. De maneira que qualquer parte desse corpo que é tirada do corpo, para de ser nutrida. Para de sorver da vida que flui no corpo. Ah, pastor, mas tem um monte de irmão que está doente. Glória a Deus que está aqui. Louvado seja Deus que está aqui. É uma comunidade de doentes. Alguns dizem que a igreja é um grande hospital. E de fato ela é. E essa não é uma constatação humana. O próprio Jesus disse, ele falou, eu vim pelos sãos. Eu vim por causa dos doentes mesmo. Porque os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico? Aqueles que estão doentes. Aqueles que reconhecem que precisam de algo além deles. Então perceba que Deus não quer que vivamos sozinhos. Ele inaugurou um livre acesso para que nós vivamos como uma grande família de Deus, como um único corpo em Cristo Jesus. Nos fortalecendo uns aos outros. Na comunhão dos santos, nós somos relembrados das verdades eternas. Nós recebemos todo o conselho de Deus exposto nas Escrituras. Nós somos fortalecidos pelos laços de amor. Nós participamos dos meios de graça e temos a esperança reafirmada em Cristo Jesus. Na comunhão dos santos, nós cantamos canções que nos aquecem o coração durante toda a semana, lemos versículos que decoramos e a mensagem fica no nosso coração, desfrutamos de um abraço apertado, de um olho no olho, de alguém que fala, que bom, como é que está a sua semana? Inclusive um bom exercício para você fazer hoje, depois do culto. Antes que as pessoas saiam correndo e vão embora, para ela, pergunta aí, quem é você? De onde você veio? Que bom que você está aqui, como é que foi sua semana? Você está bem? Você precisa de alguma coisa? Eu poderia te abençoar de alguma forma? Deus poderia usar a minha vida para te abençoar de alguma forma? Talvez você se surpreenda. Mas é na congregação dos santos que nós somos fortalecidos. Por isso o autor diz, não deixa de congregar. Vocês têm livre acesso ao Pai e são chamados diante dele como uma família. E perceba que o autor reafirma que nós devemos fazer isso exatamente por causa da esperança, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Qual é esse dia? O dia que se aproxima é o dia da volta de Jesus, da vinda do Mestre para buscar a sua igreja. Aqui é uma lembrança, é um remédio contra a apatia, contra o desânimo do coração.
Você vê que o irmão está afastado, fala, irmão, bora para cá, o Salvador está voltando, nós veremos a nossa esperança concretizada no Senhor. Vai ter um dia que nós vamos ouvir a trombeta tocando e ouviremos o nosso nome sendo chamado e subiremos com o Salvador e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, e as primeiras coisas já passaram e nós estaremos eternamente com Ele. Não haverá mais pecado, nem peso, nem sofrimento algum, e toda lágrima do nosso olhar Ele enxugará. É só na igreja que você vai ouvir isso. É só na congregação dos santos que nós seremos fortalecidos dessa forma, em nenhum outro lugar da terra. Por quê? Porque em nenhum outro lugar há esperança em Cristo Jesus. Só o povo de Deus clama pelo seu Deus. Somente o povo de Deus. Meus irmãos, hoje nós temos livre acesso à presença do Pai. Estamos livres de todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento. E em Jesus nós temos um novo e vivo caminho que não se fecha nunca, que continua sempre ativo e acessível a nós. Nós não podemos lidar com essa verdade de maneira apática, mas nós somos chamados à ação, uma ação proveniente de uma segurança que nós temos de estarmos ligados a Cristo Jesus. Então, se nós temos acesso a Jesus, temos as nossas responsabilidades, a saber as que já vimos aqui, de nos aproximarmos a Deus com o coração sincero. O Senhor veio ao seu encontro, vá a Ele. Entregue-se a Ele. Não se afaste dEle, se aproxime dEle, porque foi Ele quem te chamou. Mantenha a esperança viva no meio das adversidades. Saiba, meu lar não é aqui. Meu lar é para além daqui. A minha esperança está no céu. Anime os irmãos que estão entristecidos e enfraquecidos. Se porventura você vê um irmão que está triste, cabisbaixo, anima ele, fortalece ele. Aquele irmão que talvez faz muito tempo que não aparece na igreja, quando ele aparecer aqui, você não vai falar, até que enfim, bonitão. Não fala isso não. Dá um abraço nele, fala, que alegria ter você aqui. Aqui é a sua casa, aqui é o seu lugar. Você é sempre bem-vindo na casa do Pai. Um prazer tê-lo de volta. Que bom! A minha alegria se completa em vê-lo aqui comigo hoje. Anime esse irmão. Ame-o. Chame ele para as boas obras. Fortaleça. E nunca deixe de congregar. Lembre-se, congregar é um privilégio. Estar na igreja é um privilégio. Mais do que isso, nos mostra o quanto a nossa espiritualidade está em dia. Como eu falei, são poucas coisas que são capazes de aferir a nossa vida de espiritualidade, ainda assim, com as suas dificuldades. Mas uma das maneiras de nós vermos se estamos sadios na fé é o nosso desejo de estar com o povo de Deus. Porque é no meio do povo de Deus que nós somos fortalecidos. Somos exortados, sim, mas somos informados que o Senhor nos ama profundamente e quer estar conosco até o grande encontro. Amém? Feche seus olhos. Quero orar com você. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo acesso que nós temos por meio de Cristo Jesus. Que de fato, Senhor, tome nosso coração e nos leve, Senhor, a nos aproximar de Ti. Que o Teu Santo Espírito nos fortaleça e nos conduza. Que nós tenhamos prazer na vida de comunhão, em estar com os nossos irmãos. E que desfrutemos, Senhor, do fortalecimento espiritual, vindo da Tua bondade e da verdade da Tua palavra. Seja conosco.